Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje estou com uma presença encantadora. Estou com o Léo Chaves da Infinity Six. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pela presença. Imagina, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo bem agradável, bem legal. Obrigado mais uma vez. Cara, e a gente tem uma pergunta que já é clássica no podcast, que é: quem é o Léo na fila do pão? Se apresenta pra galera aí. Cara, o Léo é um cara de tecnologia. Na verdade, eu tenho mais ou menos 28 anos que eu trabalho com tecnologia diretamente. E eu já trabalhei majoritariamente minha vida como consultoria, né? Então eu já trabalhei na IBM, Capgemini na França, já trabalhei na CIT por muitos e muitos anos. Ultimamente agora, nesse último ano, eu tive na Act Digital e aí eu resolvi cair pro risco do empreendedorismo. Então a gente já vinha construindo essa ideia há algum tempo, da Infinity Six, e a gente entendeu que estava num nível de maturidade, né, quando você correlaciona produto, mercado, né, etc., a gente achou que estava num momento interessante, a gente optou por cair para dentro disso aí. Então eu tenho mais 2 sócios comigo nessa empreitada, e a gente está aprendendo pra caramba, né, como... A gente sabe muito de tecnologia, a gente estuda muito tecnologia, a gente está nesse mercado há vários anos, mas nenhum de nós 3 foi empreendedor, então é um dia a dia de muito aprendizado. E, cara, tá bem legal, assim. Então a minha carreira ela foi muito técnica no início, eu já fui desenvolvedor, etc. E depois eu fui migrando um pouco a minha carreira para responder uma inquietude que eu tinha, que era onde está o valor, né? E a gente, como desenvolvedor hoje, a gente não tem muita ideia, né, de onde está o valor daquilo que você está construindo, né, em termos de ativos digitais, etc. E para mim o valor estava no negócio. Então eu comecei a migrar um pouco a minha carreira bastante para a área de negócio, para a área de estratégia, para a área de business, para essa conexão, né, de um ecossistema de tecnologia entregando valor para um ecossistema de negócio. E aí, nos últimos 15 anos, eu venho fazendo bastante isso, assim, de criação de roadmaps de tecnologia para transformação digital, para construção de estratégias de tecnologia dentro das empresas, né, orientadas, obviamente, a um resultado, né, de negócio específico. Então, é isso que eu venho fazendo nos últimos tempos, e agora eu tô nessa pedalada aí na fila do pão. Cara, agora se você não vende, não tem como comprar o pão, né? Por aí, né? Então a gente tá aprendendo pra caramba com isso, tá bem legal, bem interessante. Você estava falando aqui fora do ar, você veio de Minas, né? Vim de Minas, cara, mineirinho. Eu nasci em Itaúna, uma cidade minúscula ali, 70 km de BH. Vivi lá só uns 6 meses e já mudei para BH com a família. E fiquei em BH, eu moro aqui há 8 anos, então eu tô há 36 anos, mais ou menos, que eu morei em BH, né? Uhum. E eu tenho 3 irmãos. O meu irmão mais velho é de Montes Claros, norte de Minas. Ah, sim. E os meus outros 2 irmãos mais novos, eles são de BH já. E eu tenho 3 filhos. Legal. A minha esposa é de BH, a gente se casou lá, eu tenho 3 filhos, os 3 nasceram lá. E agora nós estamos por aqui. Que bacana. E como é que você foi entrar na área de tecnologia? Qual que foi a virada de chave ali? Falou, putz, acho que eu gosto disso. Meu pai uma vez, cara, assim, foi muito da característica curiosa do meu pai, assim, né? E ele sempre foi muito curioso. Meu pai, ele me empurrava para 2 coisas. Ele sempre me empurrava para o esporte. Uhum. Que ele achava assim, cara, esporte, as pessoas se dão bem, né? Então ele, putz, cara, me colocou em futebol, eu fiz teste no Galo para jogar bola e tal. Eu sou atleticano, by the way. Uhum. Fiz teste no Galo e depois ele me colocou no tênis. Que eu falei, pai, eu não quero futebol. Ele me colocou no tênis, ele ia tentando me encaixar em tudo que ele achava que era algo que seria bom pro meu futuro, né? Então, não só eu, mas meus irmãos todos. E aí um dia ele viajou e trouxe um 486. Um desses 266. Cara, estão falando que isso aqui é o futuro, tal. Trouxe para vocês brincarem aí. E a gente começou a navegar, mais joguinho, né, e tal. E eu comecei a ter uma curiosidade legal de como que a máquina, como que aquilo
cara, como é que isso aqui funciona por trás, né? O que está por trás dessa CPU aqui, né? Desse gabinete. E aí comecei a estudar esse negócio de placa, de não sei o quê. Eu já fazia colégio técnico, né? No meu segundo científico foi lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi o que chama de Coltec lá. Cara, me encantei com aquele negócio. Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia com hardware. Eu comecei, cara, pô, inclusive meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, eu montava hardware. Montava placa de rede, instalava o Windows, esses negócios. E daí eu comecei, né, a fazer cursos de desenvolvimento, mexer com banco de dados, aí comecei nessa toada. Mas foi muito da curiosidade do nosso pai de, cara, esse negócio aí parece que é legal, estuda isso aí. Ele que abriu a porta, né? Trouxe ali o primeiro... Ele que abriu a porta, 486, era isso? 486 DX266, tinha até o botão de turbo, lembra? Você apertava o botão de turbo, não sei quanto aquilo funcionava, mas... Era só impressão, eu acho. Era só impressão. Legal, cara. E aí, dessa área, você começou a dar manutenção ali em computador? Isso, cara. Primeiro emprego, inclusive hoje engraçado, porque a gente está fazendo uma alteração limitada para SA na Infinity, e aí o cara me pediu meu PIS. Eu falei, cara, eu não sei nem onde eu acho isso. E aí fui descobrir que o meu PIS foi cadastrado nessa empresa de montagem de computadores. Eu tive que ir buscar lá o número do PIS e tal. Que loucura, hein? Então, assim, eu comecei com 16 anos fazendo isso, montando computadores. Então, a gente recebia as placas, eu instalava as placas e tal, parafusava ali. E aí ligava, instalava no DOS ali, né? Instalava o Windows, testava os componentes ali e pronto. Esse era meu trabalho. Por um ano, meu trabalho foi montar a máquina. E eu fui me aventurando na parte ali de programação, né? Então, cara, comecei a programar em Clipper, bicho. Um negócio lá Clipper? Cara. Caramba, isso é... Bem antigo. Nunca ouvi falar isso. Bem antigo. E depois fui, cara. Fui seguindo um pouco a carreira ali de Delphi, Visual Basic. Depois fui pro VB, né? VB.NET e C Sharp.NET, por aí vai. Então, quando eu parei de mexer com programação mesmo, eu tinha lá todos os certificados, os diplomas lá da Microsoft de C Sharp.NET. Caramba, que massa. Então já trabalhava na parte de arquitetura, dados, né? E aí eu, cara, abandonei mesmo, assim, de uma hora para outra. Falei, cara, agora eu quero fazer negócio e trabalhar com negócio, entender de negócio. Aí eu migrei minha carreira para a parte de analista de negócios. Assim, eu já era um arquiteto, assim, bem formado até. E eu, cara, desci mais uns 10 degraus ali de novo e falei, cara, vou ser analista, mas eu quero aprender essa história de como que o negócio demanda, de como que o negócio... de como que eu efetivamente transito o valor, né? Uhum. Entre o que eu estou implementando, o que eu estou fazendo em termos de ativos digitais e o que isso deveria entregar de verdade no final dessa esteira para o negócio. Aí eu fui traçando a minha carreira assim. E como você acha que essa experiência já na parte de programação ali, desenvolvimento, como você acha que isso ajudou na transição? Cara, ajudou muito, cara, porque se você pegar, né, vamos pegar aí... Você era meio que um híbrido, né? Assim, óbvio que você não tem um nível a profundidade que eu queria ter era de negócio, né, de estratégia, né, então assim, eu estudei muito sobre plataformas, né, eu fiz uma especialização fora em Cambridge exclusivamente em plataformas digitais, né? Então essa parte toda de construção de plataforma, ecossistema, tudo isso eu estudei bastante. Essa era o que eu queria me aprofundar, mas toda discussão no final ela cai em tecnologia. Uhum. Mesmo eu sendo um cara de negócios hoje, me considerando, né, um cara de estratégia, o final da discussão é sempre tecnologia, é sempre um roadmap que entrega algum ativo. Uhum. Então, nessa perspectiva, me ajudou muito, cara, porque eu consigo ter um nível de crítica, né, de sugestividade, de um nível de conversa muito legal, né? Então, quando eu tô lá com executivos de uma companhia discutindo sobre estratégia e eu preciso desdobrar isso em um roadmap digital, lá com os arquitetos, enfim, cara, a conversa fica muito fluida, né? Uhum. Porque eu tenho uma certa história nisso. Óbvio que
que as pessoas fazem hoje eu não consigo fazer mais, né? Uhum. Muda muito, melhora muito, evolui muito. Cara, o core da linguagem de programação, da lógica, isso você não perde, né? Isso é a mesma coisa. Né? Da parte de orientação a objetos, tudo isso você não perde, né? É igual andar de bicicleta, né? É igual andar de Eu bicicleta. tenho essa questão com design também. Eu comecei na área de design, aí depois fui fazendo tudo que tinha, tipo redação, planejamento, tudo. E hoje em dia esses dias eu fui editar um negócio no Photoshop ali. Falei, caramba, onde que era esse botão? Os caras mudam os comandos. Falei, pra que eles mudam o comando, cara? Eu sabia 10 anos atrás, não sei mais, né? E aí você dá uma apanhada, mas é aquilo, a essência é a mesma. A né? essência é a mesma. Então você acaba conseguindo tocar ali ou direcionar, né? Sem dúvida. Não, me ajudou demais. E não só na perspectiva crítica, né? Mas na própria discussão estratégica. Uhum. Porque quando você tem a base, né, do que significa um ativo, do nível de complexidade que é para construir, do nível de aderência que você precisa ter do que você vai fazer versus o que você quer entregar, né? Cara, isso me ajudava demais nas discussões estratégicas, assim. Então, a gente conseguia aterrissar bastante uma estratégia porque ela estava fundamentada, né, num conhecimento de ativo digital que facilitava. Legal. E aí, como é que você decidiu empreender? Qual que foi a virada de chave ali que você falou, cara, acho que eu já sei programar e já sei da área de negócio. Agora eu preciso arrumar mais uma bagunça para minha vida. Tava muito tranquila a vida. Cara, então, assim, ó, eu vinha... da mesma forma que eu tinha uma inquietude lá que me fez ir para a área de negócio, eu vinha construindo uma outra inquietude na minha cabeça, que era assim, eu sempre trabalhei em empresa de consultoria. Né? Então, quando você pega consultoria, você pega entrega de serviços, né? Você inevitavelmente você tem um lead time de valor muito grande. Né? Então, assim, não é igual você que vai lá, sei pouco de marketing digital, mas eu entendo assim, cara, você vai lá, faz presta um serviço, entrega um valor, um ativo para aquele cara imediatamente usa aquilo e, cara, no D+1 ele está capturando valor. Isso pode ser escalável ou não, mas ele está capturando valor no D+1. A consultoria, para mim, ela criou um mecanismo onde você precisa garantir a consultoria. Né? Então, parte da minha inquietude era assim, cara, como é que a gente acelera um processo de escala de negócio? E uma outra coisa que martelava muito a minha cabeça era assim, ó, tudo que eu preciso dentro de uma consultoria que constrói software, que constrói qualquer ativo digital. Não só software, né? Mas um ativo de dados, qualquer coisa. Primeiro eu preciso construir alguma coisa, gastar um dinheiro para pegar uma tese de escala ou de resposta de negócio, gastar um dinheiro, experimentar aquilo, testar aquilo, aprender e aí escalar. E a minha dor era assim, cara, como é que a gente consegue validar teses de negócio sem gastar dinheiro? Então, essas duas coisas que cara, eu preciso construir uma validação de tese de negócio que o cara não gaste o dinheiro dele. E segundo, cara, esse cara precisa gastar o dinheiro dele de uma maneira muito eficiente. E essas coisas começaram a bater muito na minha janela, do tipo, cara, como é que a consultoria dá essa resposta? E eu não consegui achar uma alternativa para isso. Então a minha saída da CIT foi muito nessa linha de querer construir algo que eu estrategicamente não via. Aí quando eu fui para outra empresa, para a Act, a ideia era construir isso lá. Também não tive o espaço. Também não consegui achar um espaço para construir isso. E como a gente estava construindo esse negócio em paralelo, a gente falou, cara, acho que tá num momento, quando você olha para inteligência artificial, né, o quanto avançou, quando você olha para as necessidades de negócio atuais, né, e quando você olha para o que a gente tem, né, ambição de entregar em termos de plataforma, cara, pô, parece estar no momento certo de cair para dentro, né? E quando eu falo de necessidade de negócio, assim, na minha cabeça está muito claro assim, ó, antes da pandemia, cara, tinha uma necessidade pulsante de fundação de tecnologia.
ainda tinha. Uhum. Então vamos pensar assim, ó, uma CIA antes da pandemia não tinha um e-commerce. Uhum. Né? Então, você construir, você ter uma consultoria, cara, que te ajuda. Só uma observação. A gente ficou durante muitos anos plantando. Cara, você precisa investir em marketing digital, você precisa ir para a internet. Aí parece que, de repente, naqueles meses iniciais ali da pandemia, todo mundo que a gente plantou a vida inteira veio. Que era isso. O cara, tipo, depois eu vejo isso aí, isso aí não vai acontecer agora, ninguém acorda careca, sabe? Então os caras foram varrendo essa necessidade para depois ali. É isso aí. E a necessidade chegou. Então, quando você olha antes da pandemia, um aspecto mais fundacional de tecnologia, ele tinha espaço. Uhum. Você fala, pô, cara, peraí, eu preciso construir um e-commerce, uma esteira de e-commerce, de marketplace, enfim, para um cara. Então, uma consultoria, ela, cara, aceitei uma empresa excelente na perspectiva de entrega, de senioridade. Então, ela chega lá, cara, ela debruça, né, os caras ali da CT dentro do cliente e isso sai lindamente lá no final. Só que isso é uma construção fundacional. Uhum. Então, assim, você não tem uma tese de negócio para você validar rápido. Cara, a tese está pronta, é um e-commerce, ponto. Então, é tráfego, não é tese. Uhum. Cara, eu preciso pegar o meu tráfego físico e aumentar esse tráfego com o digital. Na hora que você fala de pós-pandemia, o que você tem? Qual que é o cenário de negócio das empresas? Cara, os caras pegaram todo o dinheiro que eles tinham e gastaram para fazer os ativos. Uhum. Só que eles foram fazendo. Aí, cara, quando os caras hoje viram para mim e falam assim, eu preciso de eficiência, como é que eu vejo as consultorias olhando para isso? Eficiência de código. Aí você vê lá todo mundo falando de melhoria de produtividade de código, eu entrego código 5 vezes mais rápido, eu entrego o código assim, eu entrego o código assado. E, cara, para mim não é isso. Uhum. Você entregar código mais rápido não necessariamente significa que você está entregando mais resultado de negócio. Uhum. Porque se você tem uma máquina muito boa de fazer tudo muito bem, muito rápido, mas você coloca lixo dentro dela, você faz um monte de lixozinho rapidinho no final. Uhum. Né? Então, a maioria das empresas que eu vi era assim, cara, existe um problema grave em você definir a tese que você vai pôr nessa máquina. O que é a tese? Cara, onde eu boto o meu dinheiro agora? Porque eu já coloquei meu dinheiro nos ativos, os ativos estão todos aí e não estão me dando resultado. Uhum. Então você vê aquela leva de startups cheia de resolve problema. Daí a pouco acabou o dinheiro, acabou o problema, porque ninguém resolvia nada. Né? Era até um momento assim, do mercado que, cara, programador era, hoje em dia, é bem valorizado ainda, mas tinha cara stag e o cara saía para ganhar 6 conto. Isso aí você fala, cara. Caraca, você não vai dar para competir. Aí eu comecei a investigar, falei, mas de onde vem essa grana? Essa grana vinha do investidor. É isso aí. Não era o cara arriscando o couro dele no negócio. Não, né? não. E aí, é o que você Pelo falou. contrário, cara, assim, é um cash burn absurdo com uma promessa de geração de valor que não era rastreável. Uhum. Né? Então você não rastreia o valor, cara, que você gera. Você entrega um produto maravilhoso, mas e aí? Como que o porco vira linguiça, né? Cara, você sabe melhor do que eu sobre isso. Tem uma diferença gigantesca entre produto bom e market fit. Né? Então, a gente, cara, comecei a me preocupar com isso, a entender isso. Falei, cara, peraí, a gente precisa criar algo, primeiro, que seja acelerando o negócio, não o código. Uhum. Né? Porque, cara, acelerar código não significa que você está acelerando o negócio. Pode ser. Se o cara for, né, ter um nível legal de esteira de negócio, conectado na tecnologia, com tomadas de decisão, com redes de priorização, etc. Beleza. Quase ninguém tem isso, cara. Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu precisava criar algo, e a gente já vinha criando os motores. Né? O que é a Infinity Six? Ela é uma plataforma de motores. Então, eu tenho engines específicas para alguns tipos de solução de algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho uma engine de recomendação. Só que é uma engine proprietária. Aí você fala, Léo, mas tem 1 milhão de engine de recomendação aí. Tem. Inclusive, eu tenho lá o benchmark de todas.
né? E quais são as diferenças, né, do que eu tô construindo? Exatamente o que os outros entregam. Trabalhando então, na brecha. Então a sacada é isso, cara. Assim, o que esses caras precisam? Então você olha uma empresa que está querendo né, criar uma jornada de recomendação, o cara fala, pô, bicho, o cold start é o meu maior problema, porque eu tenho clientes novos aqui que eu não tenho histórico, como é que eu vou recomendar? Putz, cara, então a gente trabalhou isso. Né? A privacidade é o maior problema, cara. Eu não posso dar meu dado pro cara me recomendar. Então a gente trabalhou isso, cara. Tudo anonimizado, tudo hashtagado, etc. Então a gente foi pegando essas brechas e, obviamente, a acurácia é um ponto importantíssimo, né? E a gente foi criando essa plataforma. Por que eu chamo de plataforma? Porque não é um produto específico. Ela é uma engine que entrega uma série de soluções. Tá. Então, por exemplo, cara, a gente está discutindo com um banco uma solução de recomendação orientada a Open Finance. É a plataforma. A solução é do banco. Entendeu? Eu estou discutindo com uma empresa de hiring uma recomendação de um produto de saúde mental. A recomendação é minha, o produto é do cara. Eu estou discutindo com uma empresa de educação a recomendação de um conteúdo específico para uma necessidade do mercado conectada ao aprendizado que o cara está tendo. A solução é do cara, o engine é minha, entendeu? Então por isso que a gente não é uma empresa de produto, a gente não se coloca como empresa de produto, porque eu não quero resolver um problema específico. Né? Então eu sou uma plataforma. E aí voltando lá no negócio, eu falei, cara... Você conecta a tecnologia e a solução, basicamente. Então assim, cara, a primeira discussão que eu quero ter com o cara não é sobre qual ativo eu vou mexer, se é épica. Eu quero ser agnóstico a isso. A primeira discussão é assim, qual valor você quer gerar? Qual resultado de negócio você quer ter? Nessas linhas aqui, por exemplo, recomendação, o que a recomendação faria? Qual é a resposta de recomendação que você quer ter que te traria o resultado que você espera? Então, o exemplo prático disso, a gente estava conversando com, né, um dos maiores conglomerados de shoppings aí da América Latina, e o cara tem uns eventos e ele precisa de, cara, eu não sei quem eu chamo. Então a minha engine, ela vai criar para ele um contexto de recomendação de prospects. Cara, esses caras aqui são caras que você, para esse tipo de evento, eles têm alta probabilidade de ir. Né? Então quando você olha a solução, ela é a jornada do cara. Né? Porque ela tem que ser a jornada do cara. Então, sei lá, o cara usa o Salesforce, o cara usa um aplicativo de um RD, um HubSpot, enfim, não interessa. O que interessa é assim, cara, a recomendação está aqui. Agora, como que você vai colocar isso na sua jornada? É uma outra história. Então, a primeira conversa que a gente faz é essa, que a gente chama de strike angle, que é assim, cara, qual que é o ângulo? E eu preciso de zero integração com o seu ativo, eu não preciso nem saber qual o CRM que você usa. Não me interessa. Né? E aí, quando a gente consegue pegar isso, a gente fala, pô, cara, legal, a gente tem um ângulo aqui interessante, me dá um sample de dados aí, para eu fazer um teste aqui. E o sample é assim, pode ser um CSV, pode ser um Excel, 100% anonimizado. Entendeu? Então ele me manda isso, eu faço o que a gente chama de backtest, ou seja, eu treino o modelo. Então eu pego a minha engine, pego esses dados, treino o meu modelo com essa engine e já começa a gerar os primeiros insights ali de recomendação. E aí eu faço assim, eu pego um histórico do cara, sei lá, de 12, 18 meses, corto os últimos 6 e faço o tempo para trás. Treino o modelo ali. Aí eu pego esses últimos 6 que eu não treinei e falo, modelo, o que eu deveria ter feito? Aí eu comparo com o que aconteceu e consigo definir o nível de acurácia que eu tenho. Quando eu chego no nível de acurácia bom, e a gente tem tido aí mais de 80%, 85%, 86% na média, eu falo, putz, cara, aqui tem um potencial ferrado de eu recomendar algo esse cara mudar o PNL dele. Aí só aí é que eu falo, putz, cara, então agora vamos criar um plano de integração que a gente chama de Minimum Viable Change. Qual que é a mudança mínima que eu preciso fazer? O recorte mínimo dentro da sua jornada para você se conectar aqui com as minhas APIs e você já capturar esse valor no D+1. O mínimo por quê? Porque é difícil mudar a cultura. Difícil mudar a cultura e difícil você mudar a jornada do cara, né?
Entendeu? Então, por exemplo, às vezes o cara tem um app e ele quer capturar essa recomendação no D+1 do app, eu forneço um widget para ele. Eu falo, cara, toma aqui, instala esse SDK aqui, seu app vai aparecer um carrossel lá, que você vai começar a capturar isso até que você mude a sua jornada para começar a capturar. Qual que é o propósito de valor desse negócio? É assim, cara, a captura de valor tem que ser a mais rápida possível, porque a minha proposta de valor é AI acelerando o negócio. Uhum. Então, assim, se eu faço esse backtest, esse treino modelo, tem uma recomendação maravilhosa, um potencial maravilhoso, mas eu não consigo fazer o cara escalar, eu quebro minha proposta de valor, entendeu? Uhum. Então, a gente costuma falar, né, que as engines são os nossos maiores ativos, mas não são os nossos melhores vendedores. Sim. Porque o cara, assim, pro cara, tanto faz. Agora, quando você conecta isso num potencial, que você fala assim, primeiro nós vamos validar a tese, você não vai gastar nada com isso. E depois que a gente saber o tamanho da escala, o tamanho do resultado que você pode ter, aí que você vai gastar dinheiro, e é SaaS, 100% orientado a software as a service, né? Aí, cara, aí a história muda de figura, porque o cara pensa assim, caramba, como é que eu tô acostumado a receber uma oferta de tecnologia? Ou é um produto que eu tenho que adequar ao produto do cara, senão, né? Senão você se molda. Você se molda assim, ó, eu tenho isso aqui tem essa aqui. Você vai ter que fazer esse processo aqui. Qualquer alteração só faz sentido se for para a comunidade. Né? E você tá refém à velocidade daquele cara de se atualizar. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente via muito isso, né? Como consultoria. Vou contratar uma plataforma de marketplace. Beleza, você acelera em 500 vezes a sua captura de valor. Mas na hora que sai o Pix, e esse cara demora 15 meses para construir o Pix na plataforma dele, você é refém. Você não pode fazer nada. Tá todo mundo capturando o valor do Pix aí, você tá parado porque você depende da plataforma do cara. Então tem prós e contras. Então o cara ou compra um produto ou o cara constrói. Para o cara construir, customizar isso, é aquele lead time que eu comentei, né? Uhum. MVP, construção, definição, priorização, papá. Então, cara, a nossa pegada é muito assim, bicho. Sai muito mais caro no final do dia. Muito mais caro. Então, a nossa pegada é assim, cara, o negócio é que manda, o negócio sempre vence. O negócio manda, a tese é o mais importante que o produto, né? A tese de escala do negócio. Eu preciso validar ela primeiro, te dar todas as certezas possíveis que eu posso te dar, para que se você escalar isso aqui, você vai ganhar dinheiro. E aí sim, a gente cria um plano de recortes muito pequenos da sua jornada para você já começar a capturar o valor o mais rápido possível. Que massa. E obviamente, em paralelo a isso, esse cara vai moldando a jornada dele para que a gente escale cada vez mais a plataforma e escale cada vez mais o valor, né? Legal. Tem algum exemplo prático da aplicação disso em um funil de marketing, por exemplo? Imagina que o cara, sei lá, se fez anúncio A, B e C, esse anúncio A, B e C passa por determinado fluxo até virar negócio ou não virar negócio. Tem negócios bons e negócios ruins. Como você acha que seria um insight trazido dessa metodologia? Cara, Muito superficial a pergunta. Não, eu tô pensando assim, porque às vezes, cara, o que a gente escuta muito é assim, ó. Cara, eu tenho um problema aqui. Vou te dar um exemplo prático. Uma grande construtora de tratores aqui estava conversando com a gente e tal. E o problema na cabeça do cara é assim, eu preciso que vocês me recomendem quantos vendedores eu preciso colocar em cada fazenda. Então eu preciso distribuir melhor a minha força de vendas. E aí, cara, uma coisa que acontece muito é assim, tá bom, por quê? Por quê? Você tem que distribuir? Não, porque eu deixo de vender, eu posso estar perdendo oportunidade. Tá bom, mas qual é a oportunidade? Não, porque essas fazendas compram tanto. Qual que é o potencial de compra de cada fazenda? Pô, não sei. Então não seria essa a pergunta que você tinha que responder primeiro? Na primeira... Né? Porque assim, ó, se eu recomendo para você uma cesta de produtos potenciais para aquela fazenda, eu tô te falando o tamanho que ela tem probabilidade de comprar.
É o famoso quanto dinheiro tem na mesa, né? A partir do tamanho, aí, cara, você define sua força de vendas, concorda? Uhum. Porque eu posso pegar o seu histórico tá errado. Você tá achando que aquela fazenda ali historicamente compra muito, ela pode ter comprado muito. Não quer dizer que ela vai continuar comprando, ou que ela vai comprar mais no futuro, né? Então, quando você me perguntou, eu já comecei a pensar assim, pô, peraí, qual que é a recomendação por trás, né? Qual que é a resposta mesmo? Mas eu penso assim, ó, você falou ações de marketing, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito, cara, muito assim, é a questão dos testes, né? Testes AB, ABC, ABCD, etc. Então, como é que eu vejo isso, sei lá, conectado no ecossistema da Infinity, por exemplo? Seria assim, ó, qual tipo de ação eu deveria fazer para um target específico que poderia me dar o melhor resultado? Qual a probabilidade dessa ação de marketing trazer resultado? Isso é uma coisa que eu conseguiria traduzir num experimento. Legal. Entendeu? Então assim, ó, putz, cara, aqui funciona mais. Eu tô viajando aqui, tá, Mike? Ó, um exemplo lá desses shops que eu te falei. Cara, aqui, para esse público funciona mais o e-mail marketing. Uhum. Para esse público aqui funciona mais o push. Que tipo de canal ele vai Entendeu? atingir mais o coraçãozinho do cara do outro lado. Né? Para esse público aqui, cara, você vai sugerir evento. Ou uma ação que envolve um evento. Para esse público aqui, cara, é uma promoção de loja. Uhum. Entendeu? E aí você estende isso para o que você quer, né? Cara, para esse público aqui, nessa perspectiva, com esse histórico, cara, essa ação de marketing seria provavelmente mais bem sucedida do que essa. Você vai agrupando ali por cluster que dá mais retorno ali, né? Isso. Por trás disso, cara, aí precisaria do Gago aqui, que é o cabeça lá da Engine, para explicar. Mas assim, a Engine, o motor, né, ele é um motor matemático. Uhum. Só que ele é, cara, Narrow AI, com Deep Learning, não sei do que. Cara, é um negócio absurdo, gigante e cheio de camadas de inteligência e tal. E aí, tipo, pós-aplicação do modelo funcionando, vocês continuam capturando dados para gerar novos insights também? Ou depende do projeto? A gente tem 3, eu não diria que são ofertas e nem produtos. A gente tem 3 formas de gerar valor específicas, tá? Uma é essa, de definir um ângulo de ataque, testar a tese primeiro, ver se ela faz sentido e aí só aí seguir. Então, esse caso dos tratores lá que eu te falei, da indústria de tratores, a gente optou por não seguir, porque a gente viu que, cara, a qualidade do dado que você tem, o nível de informação que você precisa e o nível de informação que eu tenho no mercado especificamente sobre esse assunto, eu não consigo te dar um nível de acurácia alto. Vai ser inconclusivo ali. Né? Eu consigo te dar um nível de recomendação, mas ele é ruim. É um chute, quase. Eu não quero, cara, um nível de acurácia ruim. Porque quebra a minha proposta de valor. Sim. Eu prefiro não fazer, né? A gente falou, cara, a gente não consegue. Então a gente tem 3 coisas. Essa é a primeira parte, né? Que a gente acha que esse talvez é um dos maiores valores que a gente tem gerado para o mercado, que é você conversar de negócio, definir uma tese, treinar um modelo, fazer um backtest, fazer um teste que a gente chama de teste offline e dar para esse cara um report falando, cara, tá aqui as métricas de escala se a gente pegar essa tese e escalar dentro do seu ecossistema. Isso é muito poderoso. O segundo é o que a gente chama de arguer. O que é o arguer? É assim, ó. Coisa que a gente percebeu, muitas das empresas que fazem recomendação, na ponta, os caras se perdem, porque os caras não sabem contextualizar a recomendação que foi feita. Então assim, ó, você pega lá um exemplo que a gente fez também. A gente está fazendo um trabalho com o segundo maior produtor de alimentos preparados do mundo. E a gente fez um trabalho com esse cara, ele teve um uplift de 7% na região aqui de Campinas que a gente fez, inclusive. Foram 540 PDVs, mais ou menos 30 e poucos vendedores. Teve 7,2% de uplift. 99% de recomendação de produtos de quantidade diferente. Quase 60% de novos produtos que o cara não comprava. E era mais ou menos assim, cara, se esse cara compra pizza de calabresa, a hora que eu vou recomendar naquele momento que o cara quer,
vender, não tem a pizza calabresa, mas tem a de pepperoni. E aí, nosso motor ele tem 5 pilares. Ele pega o que o cara compra frequentemente, por similaridade, o que alguém que compra esse compra o outro, né? Que é o buy together, ele tem a parte do on sale, que é promoção, então ele tem uns 5 pilares ali. Então ele fala, putz, cara, esse produto aqui que não tem estoque, que esse cara compra e eu deveria recomendar, tem esse que é similar. E aí, ele oferece o similar, só que na hora que o vendedor vai lá vender, ele não sabe argumentar. De por que... Pô, peraí, eu tô acostumado a vender calabresa pra esse cara nunca comprou pepperoni, não vou nem falar. Entendeu? Então o que a gente fez? A gente criou um tal do Arguer. O que é isso? Ele é um mecanismo que ele vem junto com a engine, que ele constrói um argumento. E por que ele é importante? Você construir um argumento na ponta, um vendedor que ele é tempo de casa, experiente, cara, os caras têm um argumento na cabeça. Né? A maioria não tem. E eu tô pegando uma engine que tá olhando milhões e milhões e milhões e milhões de fatos e dados históricos e informação, e combinando informação, e orquestrando informação, e trazendo informação de IBGE, de mercado, de sazonalidade, de perfil, de público, etc. Então eu falo, cara, eu tenho muito mais competência de criar um argumento que esse cara. Por mais experiente que ele seja. Então toda vez que eu tenho qualquer item que não seja uma compra original, ou que seja um aumento de quantidade, de volume, de mix, de similaridade, enfim, eu trago um argumentador junto. Então eu falo, cara, oferece a pizza calabresa de pepperoni para esse cara em vez da calabresa por causa disso, 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 disso. Esses são os argumentos. Que foda, hein? Então a gente testou isso nessa empresa, cara. É um playbook vivo ali, né? Cara, foi um estouro, porque assim, o cara chegava, a gente mandava, pra você ver, no teste, a gente mandava um Excel no WhatsApp do cara. Os caras têm um app de venda. E a gente combinou. Falou, ó, durante esses 15 dias aqui, cara, esquece o app. Todos os dias eu vou te mandar um Excel no seu roteiro aí, no WhatsApp. Você vai pegar esse Excel, entrar na loja e vender o que tá no Excel. E os argumentos estão aqui, ó. Usei esses argumentos aqui. Cara, foi matador, assim. Qual que foi o ticket? Quanto que aumentou? Porcentagem? 7,2% de uplift, cara. Hein? Caraca, foi um negócio absurdo. E a empresa fatura 60 bilhões por ano, então você pensa aí. O quanto que isso dá de dinheiro. Então, cara, assim... Opa, desculpa. A gente colocou esse hardware como uma oferta, né, como uma proposição de valor, porque a gente viu que a recomendação por si só não é suficiente dependendo da sua jornada. Então, assim, se você tem uma jornada que ela é B2C direto, por exemplo, essa desse shopping, ela vai no cliente. Ok. Você não precisa de um argumentador. Mas se você tem um vendedor, se tem um corretor no meio do caminho, vendendo seguro e tal, cara, ela é crucial. E o terceiro item que você me comentou, né, cara, os caras continuam melhorando ali a captação de dado, é justamente o que a gente está falando, que a gente chamou de AI Data Strategy. O que significa isso? A gente construiu uma inteligência que ela pega os resultados que você está tendo ali de recomendação, por exemplo, e ela pesa os itens que são mais importantes para a definição daquela recomendação e começa a te dar uns insights do que você deveria capturar a mais, que você melhora não só a acurácia, mas os resultados da recomendação que você tem. Então, no nosso dash lá, o cara tem lá falando assim, olha, preço é um item extremamente relevante para essa recomendação que eu estou fazendo para você. Então, assim, eu elenco a recomendação orientada a preço. É um item extremamente relevante. Cara, a sua informação que eu tenho aqui de preço, ela é precária. Se você começar a capturar, por exemplo, informação de concorrente, ou informação disso ou daquilo, cara, eu consigo melhorar absurdamente o nível de acurácia e a quantidade de recomendação que eu consigo te dar. Então esse é o terceiro item, que é o que a gente chama de estratégia de dados conectada nessa jornada de recomendação. Isso é tipo on the fly ali. O cara vai recomendando, eu vou analisando isso e vou sugerindo para ele capturas novas de valor, extração nova de dados que melhora a minha própria performance, entendeu? Que bacana. É bem legal. Cara, e quando a empresa já tem alguma ferramenta de IA, vocês fazem a conexão com isso ou não? Tipo, eu tô perguntando porque
pega o GPT no Microsoft lá, que já vai vir lá com o Copilot lá. Sim. Como que funciona isso? Tem alguma... Eles se conversam ou não? Com certeza, cara. Assim, na nossa cabeça, né, minha e do Gago lá, que é o head de operações disso, a gente tem uma clareza muito grande que é assim, ó, o nosso diferencial, ele tá, obviamente, nas engines proprietárias, mas as nossas soluções, elas precisam ser orquestradas com as ferramentas de mercado. Então, por exemplo, nunca na vida você vai ver a gente falando sobre criar qualquer coisa que envolva o que o Copilot faz. Por quê? Porque, cara, a gente precisa usar o Copilot, né? Então, olha pra você ver, uma das coisas que a gente que tá no nosso roadmap, né, da plataforma. Lembra que eu te falei que eu gero um valor pro cara ali de partida, depois eu preciso que esse cara mude a jornada dele ou se conecte, né, conecte a jornada dele na minha engine para ele capturar esse valor? Parte dessa conexão da jornada é o cara mexer na jornada mesmo. Então ele conectar o dado dele no meu, ele criar uma jornada nova, um carrossel ali, uma parte de indicação aqui e tal. Lá no checkout, enfim, né? Então, cara, a gente está criando agora um plugin que você conecta no Copilot e ele vai te dar exatamente de acordo com o seu código o que você precisa mudar nele ou construir nele para que você tenha isso implementado o mais rápido possível e consiga capturar o valor. Que legal. Então, por exemplo, a gente tem plugins do Salesforce, né? Então, muita gente tem força de vendas e é pelo Salesforce. Cara, toma esse plugin aqui, conecta aí, bicho. Você vai começar a receber a minha recomendação no seu fluxo de venda normal sem você ter que mexer uma vírgula. Que massa. Então, tudo que a gente conseguir se conectar nessas ferramentas e ajudar a acelerar, lembra do propósito de valor? Acelerar negócio? Cara, a gente tem a ambição de fazer. Massa. Então tudo se conecta, cara, nada se perde. É complementar, né? Tudo é complementar. E aquilo, quanto mais informação, mais dados a empresa tiver, melhor, mais apurada fica a ferramenta de vocês. Exatamente. Né? A gente já tem um Customer Platform bem robusto, né? Com dados de mercado, dados públicos e tal. Mas óbvio, cara, quando um cara se conecta com um histórico importante, interessante, com uma qualidade boa de informação, ele nem precisa estar estruturado, né? Ele só precisa ter o dado. A gente consegue extrair, cara, valores muito relevantes, assim. E a empresa que não tem dado nenhum? Como é que faz? Então, essa é uma segunda fase nossa. A gente... Lembra que eu falei do Cold Start? Então, a gente está aprimorando a engine para que ela trabalhar essas questões de recomendação para dados pobres. Né? Então, tá no nosso roadmap desse quarter, inclusive, implementar isso. Não está pronto, mas está no roadmap. E a ideia é justamente essa, assim, cara, se você não tem dado, então eu construo para você uma estratégia de dado, né, de orquestração dos dados que você tem e de extração de novos dados que você vai precisar, mas eu já consigo de partida, não no nível de acurácia altíssimo, mas no nível de acurácia relevante, recomendar e fazer você capturar esse valor o mais rápido possível. Vai depender do objetivo do cara. Vai depender sempre do objetivo do cara. Tipo, o cara quer, eu quero, sei lá, ser mais eficiente na entrega, uma empresa de consultoria como a gente. Beleza, você vai conectar dados do seu sistema interno, às vezes até PDI, enfim. Vai conectar tudo isso e aí ele vai te dar os insights. Depende muito da pergunta. Tem gente que quer saber a resposta sem ter a pergunta. A primeira fase é a pergunta. A gente não faz nada sem a pergunta estar respondida. Então, se você olhar a gente tem um fluxo que a gente chama de Fast Track Validation. Primeira fase, Strike Angle. Cara, qual é a pergunta de negócio? Qual é a resposta que você quer ter de recomendação? E qual é a escala que esse negócio deveria ter para valer a pena? Entendi. São as 3 primeiras perguntas que a gente precisa responder. Com essas perguntas na mão, aí eu peço o dado. Então, assim, você não precisa nem me mandar dado. Responda a pergunta primeiro, me dá o seu dado, aí eu vou avaliar o seu dado, se ele entrega aquela resposta ou não.
Se ele entrega, beleza, a gente segue. Se ele não entrega, ou a gente refaz a pergunta para os insights que a gente teve aqui do dado que você tem, né? Ou a gente enriquece o dado para tentar responder a pergunta. É muito mais do que uma ferramenta, né? É uma consultoria ali acoplada, né? Cara, é uma consultoria acoplada, mas ela é muito orientada a resultado, assim. Uhum. Né? Ela é 100%. Então, parte do nosso processo, inclusive, é não seguir com o cliente potencial se a gente entender que não tem um ângulo que o cara escala de verdade valor, de negócio. Que você não gera case, né? Não gera... Então, assim, não entrega valor, né? Teve casos muito emblemáticos que a gente, cara, ficou mega empolgado, que o cara quis, né? O cara quis pilotar com a gente. Empresas gigantes, indústrias gigantes. E a gente não seguiu, porque a gente falou, cara, o que eu vou te dar de resposta aqui, bicho, você vai me... Vai ficar bravo. Você vai ficar bravo, você vai me xingar, cara. Assim, eu não consigo. Dada a qualidade do dado que você tem, eu não consigo te dar um nível de recomendação importante. Ah, Léo, mas aí depende do cara ter qualidade? Não. Mas depende do cara ter o histórico correto. Entendeu? O histórico é mais importante que a qualidade. A qualidade a gente monta, a gente orquestra ela. Mas o histórico não. Entendi. Então, cara, se o cara não tem... Igual esse cara, por exemplo, ele tinha acabado de comprar uma empresa e ele estava migrando o negócio para o banco de dados do RP que era da empresa, então ele só tinha informação de um ano para cá. Aí ele falou, cara, eu consigo trabalhar, mas dentro da minha proposta de valor, que é escala exponencial de negócio, eu prefiro não seguir, porque eu não vou conseguir te dar até você ter uma base histórica. Então, o que a gente fez com ele? A gente desenhou uma estratégia de captação e extração de dados e ele está lá fazendo a captação para que a gente volte em 6 meses e refaça o piloto para ver. Para ver se já rola ou não rola, né? Legal. Cara, e vocês estão em que momento agora? Então, cara, agora a gente tá no momento de escalar a plataforma. Tá. Então, a gente teve a validação do negócio, a gente já rodou a validação do produto, a gente já tem uma equipe legal pra cacete, assim, implementando a plataforma, né? Um time bem legal. E a gente tá hoje com mais ou menos 18 pilotos, assim. Que legal. Né? A gente tem até parado assim, um pouco de fazer mais leads, né? Porque a gente falou, cara, precisa garantir o valor para esses caras primeiro, para depois a gente abrir mais as portas, né? As porteiras aí. Então a gente tem mais ou menos uns 18 pilotos, a gente tem de pequeno, médio, grande, né? Até big enterprise aí. E todos eles na mesma linha de atuação, cara, assim, discutindo ângulo de negócio, validando a escala, o potencial de escala, e aí sim construindo as visões de integração para escalar. Que massa, bacana. Bem legal, cara. Eu queria... Opa, sou estabanado nesse estúdio novo. Queria te agradecer, cara, a presença, a explicação aí. Porra, parabéns pelo projeto. Legal, muito sucesso. E aproveitar para deixar seus contatos, como faz para as pessoas chegarem até a Infinity Six, cara, e chegarem até o Léo. Infinity6.ai é o nosso site, LinkedIn, tudo tá nesse mesmo nome aí. O meu e-mail é leo@infinity6.ai. Tô à disposição. Tô no LinkedIn também, Leonardo Chaves. E assim, a gente tá num momento de, igual eu te falei, de aprendizado, né? Então a gente tem conversado com muita gente para falar sobre inteligência artificial, para falar sobre negócio, para falar sobre produto, para falar sobre plataforma, para falar sobre inteligência de marketing, inteligência de negócios. Então todo contato é muito bem-vindo, toda conversa é muito bem-vinda. E a gente tem feito bastante coisa junto com outras pessoas, até para interesse maior de evoluir o nível de maturidade de inteligência artificial no Brasil. Que massa. Então a gente está bem abertos mesmo a qualquer tipo de discussão que seja interessante. Perfeito. Legal? Fechado. Vou aproveitar também o momento aqui, pedir para as pessoas, tem muita gente que assiste os vídeos, mas
não é inscrito no canal. Então, se inscreve no canal, toca no sininho, siga a Beats também em outras redes sociais. A gente está com o Beats Digital nas outras redes sociais. E as minhas redes sociais eu estou como Adriano Klump. É Adriano Klump, eu vou soletrar que é difícil. K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu! Muito obrigado, gente. Obrigado aí, até mais. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Eu que agradeço.